Uma das coisas mais legais do multiverso da Marvel é o famoso Aranhaverso, versões alternativas do Homem-Aranha por todo lugar. Então eu decidi trazer aqui pra vocês, sem enrolação, todas as principais versões do Homem-Aranha Peter Parker. Pois é, não teremos ranqueado aqui nesse vídeo versões alternativas do Homem-Aranha no geral, como por exemplo o Miles Morales, o Homem-Aranha 2099, a Spider-Gwen, a Mulher-Aranha e outras versões assim. Falaremos nesse vídeo as versões do Homem-Aranha do Peter Parker, porque senão ficaríamos aqui por muitas e muitas horas conversando sobre essas versões, cara. Então eu separei um vídeo pro Peter Parker e vou separar um vídeo, ainda nessa semana eu trago pra vocês, de outras versões do Homem-Aranha sem ser o Peter Parker. Então vamos lá, qual versão do Peter Parker e do Homem-Aranha é a mais poderosa de todas? Quais são os seus feitos, a sua história? Deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. Antes, comenta aqui embaixo também, amigão da vizinhança, assim eu vou saber que você não pulou o início do vídeo. Eu vou dar um coraçãozinho também em todo mundo que comentar isso. Bora lá! Pra gente começar aqui com o nosso ranking, porque é o nível de poder, temos o Porco-Aranha. Existem vários Porcos-Aranhas em realidades diferentes da Marvel. O principal vem da Terra 8311, um lugar povoado por animais. Inclusive, os heróis e os vilões da Marvel também são animais aqui. Nessa realidade, não foi o porco que foi picado por uma aranha. Na verdade, uma aranha chamada de Peter teve seus átomos modificados e virou um porco, cara. Mas manteve ali suas habilidades aracnídeas, né? Um porco que picou uma aranha, quase que isso. Assim então vamos iniciar com ele aqui, pois ele é um porquinho, né? Tem um tamanho também menor do que outras versões, o que prejudica ele também nas suas lutas. E ele parece ter os mesmos poderes do Homem-Aranha original, porém em um grau menor do que outras versões dessa lista. Seguindo temos o Homem-Aranha da Terra 15. Essa versão do Homem-Aranha é uma das que menos possui o senso de justiça que vemos aí, né, no amigão da vizinhança. Ele vestia um traje rubro e se tornou um assassino em massa com uma personalidade próxima a do Deadpool. Ele foi condenado a 67 sentenças de prisão perpétua consecutivas, mostrando que ele com certeza não era um herói. Não temos praticamente nenhuma informação sobre esse personagem, cara, nem mesmo a extensão dos seus poderes, ou se ele já foi um herói e mudou, né, seus pensamentos com o passar da sua vida. E por não sabermos muito sobre ele, vamos colocar ele aqui em penúltimo lugar. Ele só fica acima do Porco-Aranha, já que pelo pouco que vimos, ele tem os mesmos poderes também do Homem-Aranha original, e diferente do Porco-Aranha, ele não tem uma fisiologia que atrapalhe ele em comparação com outras versões. Seguindo temos o Homem-Aranha do Mangaverso. A Marvel sim, cara, já tentou entrar nesse mundo aí dos animes, né, no mundo dos mangás também, e criou suas próprias histórias com seus personagens mais famosos. Esses títulos, né, ficaram conhecidos como o Mangaverse da Marvel. O Peter Parker aqui era um membro do clã ninja chamado de Clã Aranha, e foi treinado nos caminhos de um ninja pelo seu tio Ben, que era o seu sensei. Um dia o Peter chegou no dojo e encontrou seu tio mortalmente ferido pelo Ronin chamado de Venom. Antes de morrer, o Ben diz ao Peter que com grandes poderes deve se vir grandes responsabilidades, a famosa frase do tio Ben. Esse Peter Parker também é capaz de produzir as suas próprias teias orgânicas, cara, e é um excelente espadachim e tem várias habilidades ali acrobáticas e todas as habilidades aracnídeas que ele possui. A gente já o viu enfrentando também uma versão do Hulk monstruosa do Mangaverse, um Hulk do tamanho de prédios e com uma cauda tipo um dinossauro. Esse Homem-Aranha não conseguiria derrotar esse Hulk, mas ajudou na derrota dele, né? Então isso que vale. Esse Homem-Aranha também lutou contra todo um exército de vilões do Homem-Aranha e contra uma versão do Venom dessa realidade, né? O Venom Ronin. Mas assim, esses vilões não eram tão poderosos, cara, quanto as suas versões originais do universo da Marvel. Então acaba que não é um Homem-Aranha tão poderoso assim, apesar de ser bem legal. Por isso então vou deixar ele nessa posição. Bora pro próximo. Seguindo temos o Homem-Aranha Noir. Esse Homem-Aranha é o Homem-Aranha da Terra 90.214, que se passa durante a Grande Depressão de 1929. Ele acabou encontrando o corpo do seu tio após ele ter comandado uma série de greves contra empresários. Ele então se tornou um repórter do Clarim Diário e durante uma das suas investigações, uma antiguidade cheia de hordas de aranhas se abriu e uma delas picou esse Peter. Ele então decide se tornar um herói, ajudando ali as pessoas e batendo nos bandidos criminosos, e também veste o traje da Primeira Guerra do seu tio, né, como seu traje ali de herói. Esse Homem-Aranha possui os mesmos tipos de habilidades dos Homens-Aranha
aranhas tradicionais. A maior diferença é que ele não fica muito saltando pelas teias e prefere mais usar um parkour para se movimentar. Ele também vem naquela pegada um pouco mais investigativo, né, mais stealth também, se camuflando ali nos ambientes. Mas por ele ter os mesmos poderes da versão original e não ter grandes desvantagens, eu deixo ele aqui nessa posição porque os próximos acabam sendo um pouquinho mais poderosos do que ele. Seguindo temos o Assassino Aranha, da Terra 8351. Esse aqui é mais um Homem-Aranha que acabou se tornando um assassino, dessa vez ao lado do Wolverine. Assim como outras versões do Homem-Aranha, ele apareceu durante o evento do Aranhaverso e foi procurado pelo Dr. Octopus. Também é mais uma versão que não temos muitas informações, cara. Ele apareceu bem pouquinho, mas tem sim os mesmos poderes do Homem-Aranha. Não só isso, como ele também é um ótimo lutador, superando até mesmo a Viúva Negra em um combate. E também é um exímio usuário de armas de fogo por ser um assassino. Armas de fogo que o amigão da vizinhança não costuma utilizar, né? Mas esse aqui utiliza bastante. Então, por essas habilidades extras, esse Homem-Aranha aqui fica acima de outros. E também por não ter um senso moral, acaba utilizando seus poderes para derrotar realmente ou até mesmo matar os seus inimigos sem se segurar. Próximo temos o Macaco Aranha, da Terra 8101. Essa terra do multiverso é uma em que todos os habitantes são basicamente símios. Não são nem mesmo todos macacos, já que alguns são gorilas e outros tipos primatas. O Peter Parker dessa realidade é um macaco com poderes aracnídeos. Ele parece ser mais ingênuo e menos desprendido com a morte dos vilões. Aparentemente, neste universo, vilões são mortos com frequência, e isso é visto com bons olhos. Ele tem os mesmos poderes do Homem-Aranha regular, junto de uma fisiologia de macaco, o que aumenta muito a sua agilidade e também a sua força, e a sua cauda serve como membro extra em suas lutas e outras tarefas. Por essas habilidades a mais, então, acredito que ele deva ficar assim na frente de outros Homens-Aranha. Seguindo, temos um que eu até gosto, cara, o Homem-Aranha Lobisomem. Só que essa versão do Homem-Aranha consegue ter ainda menos informações do que outras que eu já citei. Ele apareceu bem pouquinho. Ele vem de uma terra onde os heróis de alguma forma se tornaram lobisomens e também superaram e devoraram o Galactus, o Devorador de Mundos. Não temos muitas informações sobre ele, mas levando em consideração que ele deve ter os mesmos poderes que o Homem-Aranha original, somando ainda a fisiologia de um lobisomem, ele consegue subir aqui na lista, né? Lembrando que o lobisomem tem super força sinistra, mais resistência, um baita fator de cura, tem uma visão muito mais aprimorada, né? Os sentidos como um todo mais aprimorados. E lembrando que as versões anteriores que eu citei são basicamente versões com os mesmos poderes que o Homem-Aranha original. Aqui a gente já tem realmente um acréscimo a mais com a fisiologia de um licântropo, né? De um lobisomem. Próximo temos o Spider-Cyborg. Esse Homem-Aranha aqui apareceu também brevemente durante a saga do Aranhaverso. Karn estava caçando os totens aranhas, e nesse universo o Homem-Aranha é uma espécie de ciborgue. Não sabemos muito sobre o personagem, já que ele também não teve uma participação relevante, mas o que tudo indica, ele também tem os mesmos poderes do Homem-Aranha, mais um baita conhecimento em tecnologia e também aprimoramentos cibernéticos, cara. É um ciborgue Homem-Aranha, então com certeza ele tem mais força, mais acesso a tecnologias ali para auxiliar ele, né, nos seus combates, e também tem várias armas à sua disposição. Mas por falta de feitos, ele acaba ficando aqui abaixo na lista, cara, mas pelos aprimoramentos científicos, com um canhão no seu braço, ele fica à frente do Homem-Aranha no ar, do Mangaverse, até mesmo do lobisomem, né? Vai que ele lança uma rajada de fogo e incinera o lobisomem. Muitas possibilidades, né? Você tem um arsenal inteiro ali de tecnologia à sua disposição. Seguindo, temos o Aranha Humana. Existem por aí, pelo Aranhaverso, multiverso dos aranhas, né, várias versões do Peter Parker com 6 braços, às vezes até mais do que isso. Em uma história da Terra principal da Marvel, o Homem-Aranha se cansa das suas responsabilidades como Homem-Aranha e resolve testar uma forma para retirar todos os seus poderes. Acontece que a fórmula aguçou ainda mais as mudanças no seu DNA, o que lhe concedeu braços extras. Já no universo 1298, o Peter Parker ganhou os braços extras logo após ser picado pela aranha radioativa, e essa é a sua forma natural. É claro que com 6 braços, cara, né, aumenta ali a sua força e ele consegue fazer mais coisas, né, como se defender mais rápido com mais braços, né, socar os seus inimigos, golpear os seus inimigos mais facilmente, carregar mais coisas e até mesmo levantar mais peso também. Mas não é como se ele tivesse um grande upgrade de poder assim, não. Mas somando a essas habilidades extras que ele acabou adquirindo e essa fisiologia a mais de uma aranha, eu acho que ele fica aqui nessa posição, mas talvez o lobisomem e o Homem-Aranha Ciborgue poderiam passar ele também. Seguindo, temos agora o Aranha de Ferro. O Aranha de Ferro é o traje do Peter Parker quando ele usou, né, pra lutar ali ao lado do Homem de Ferro nos quadrinhos da Guerra Civil. Na época, o Peter Parker trabalhava pro próprio Homem de Ferro e o Tony o presenteou com esse novo traje totalmente tecnológico, como só o Homem de Ferro sabe fazer, né? Não à toa, né,
que as cores do traje do Aranha de Ferro são as mesmas cores das armaduras do próprio Homem de Ferro, amarelo e vermelho, ao invés do clássico azul e vermelho do Aranha. Esse traje conta com os braços mecânicos extremamente resistentes, que servem como braços extras para o herói, uma malha invisível que permite o personagem voar com o traje, lentes com zoom e uma visão panorâmica, filtros de ar que o deixam imune a gases venenosos, proteção também contra radiação e camadas que protegem contra temperatura, choque, pressão, umidade, além de proteção contra também balas de diversos calibres. Infelizmente, esse traje foi destruído nos quadrinhos quando o Homem-Aranha decide mudar de lado e ir pro lado do Steve Rogers, né, o Capitão América, durante a Guerra Civil. Também vimos esse traje, uma versão dele, nos cinemas, né, o Tony também fez e deu de presente pro Peter Parker. Então assim, pelas melhorias, né, e ser praticamente um traje do Homem de Ferro na versão Aranha, e ter aqueles braços mecânicos também, fica aqui na frente dessas outras versões do Miranha. Seguindo temos o Aranha Venom. O Homem-Aranha se ligou ao simbionte Venom durante a primeira saga chamada de Guerras Secretas, aonde a entidade cósmica, né, o Beyonder, sequestrou os heróis e os vilões aí do multiverso para lutarem entre si. Dentro da nave do Beyonder, o Peter Parker entrou em contato com o simbionte Venom por um acidente, e o resto aí é a história que a gente conhece. O Venom é um ser de extremo poder e concede aos seus hospedeiros força, agilidade, resistência e velocidade sobre-humanas, sem contar também o fator de cura e a habilidade de criar diversas formas, né, com as suas mãos. Cria um escudo, cria uma foice e etc. Certa vez, o Homem-Aranha com o traje do Venom até mesmo lançou o fanático, o Juggernaut, pra longe com apenas um único golpe, isso sem contar com os poderes que ele raramente utiliza, como é o caso do seu poder de camuflagem, dando ele quase que uma invisibilidade estando com o traje do Venom. Então o Venom unido ao Homem-Aranha, os dois ficam extremamente poderosos, cara. Obviamente vem com uma fraqueza também, né, todos os simbiontes têm uma fraqueza a um som muito forte, um som agudo, e ao fogo. Então mesmo sendo uma versão muito perigosa e poderosa, as outras versões eu acho que se sobressaem, ainda mais pelas fraquezas aqui do Venom nessa ocasião, né. Seguindo temos o Aranha com o Carnificina. Na animação do Ultimate Spider-Man, o Peter Parker acaba se ligando ao simbionte conhecido como Carnificina. Diferente do original, esse Carnificina não é o filho do Venom, mas um experimento feito pelo Dr. Octopus a partir do DNA do Venom. É quase que um filho, sim. Esse simbionte é extremamente poderoso e foi capaz de superar toda a equipe de heróis ali que acompanhava o Cabeça de Teias. Assim como o Carnificina original, ele é mais poderoso do que o Venom e por isso a sua colocação acima do simbionte original. Os seus poderes são basicamente os mesmos poderes que eu citei do Venom, mas em uma escala um pouquinho aumentada. Porém, ele também tem as fraquezas de fogo e som muito alto, cara. Mas também tem um outro lance que faz ele ficar na frente do Homem-Aranha com o Venom, né? Que o Homem-Aranha com Carnificina, ele se torna um pouco mais violento, né? Um pouco mais sanguinário, o que faz com que ele vá pra cima dos seus inimigos também sem se segurar. Isso, obviamente, torna ele mais perigoso, por isso, né, tá na frente. E não temos o Homem-Aranha Zumbi. O Aranha Zumbi vem de uma terra alternativa do universo, onde todos os super seres se tornaram zumbis graças a um vírus que se originou com o Sentinela. O Homem-Aranha não foi exceção, foi um dos primeiros a ser transformado e logo em seguida devorou a Tia May e a Mary Jane, cara. Graças à sua fisiologia zumbi, ele não sente dor, não precisa dormir e aparentemente não sente cansaço. Em compensação, ele perde as suas emoções gradativamente quando vai ficando ali com fome, apesar de que depois é revelado que fome também não pode matá-lo. Depois que ele e outros personagens mataram o Galactus e o devoraram, eles conseguiram uma parcela do seu poder cósmico. Por isso então, ele tá na frente de tantas outras versões, cara. É um Homem-Aranha com poder cósmico e imortalidade. Basicamente, cada um desses seres que comeram ali parte do Galactus virou uma espécie de arauto do Galactus, né, um surfista prateado ali, e atravessaram o universo destruindo toda a vida existente. Esse seu auge de poder fica facilmente aqui no quase top 3 da lista, né? Ele tem poderes do Devorador de Mundos, cara. Obviamente, se for contar apenas a sua forma base de Homem-Aranha zumbi, essa sua imortalidade, fator de cura que ele nunca morre, ele não ficaria tão aqui à frente, mas com o poder cósmico, obviamente ele passa. E também tem outra coisa, né? Ele nunca explorou muito esses poderes cósmicos, quão poderoso isso tornou ele, mas sim, ele tem esses poderes cósmicos. Seguindo, temos o Homem-Aranha Hulk, né? O Spider-Hulk. Apesar disso ter acontecido também recentemente nos quadrinhos, isso já aconteceu muitas e muitas vezes com o Peter Parker. É pelo menos, acho que a terceira ocasião em que o Peter se transforma em uma variante, uma versão do Hulk. Na maioria das vezes, o Peter Parker perde boa parte da sua consciência, da mesma forma que ocorre com o próprio Hulk. Mas em uma dessas vezes, ele ainda parecia lutar como Homem-Aranha em um combate contra o Coisa. O Homem-Aranha estava perdendo em questão de força, apesar dos dois estarem bem equilibrados. Então, Peter, transformado no Hulk, usa sua agilidade natural para superar o Coisa
Imagina aí, um Hulk com todos os poderes do Hulk, saltando ainda pelo ar, desviando de balas, soltando teias. Esse é o Homem-Aranha quando se transforma no Hulk. Mesmo não tendo todo o poder bruto do Hulk, ele tem sim uma força física muito grande, uma resistência, um baita fator de cura, alinhado a todas as habilidades do próprio Cabeça de Teia, um sentido aranha. Então você imagina o Hulk com os poderes do Homem-Aranha ali para auxiliarem ele. É bizarro. Só que ele não sobe tanto nessa posição porque ele não demonstrou o poder bruto, todas as forças e os poderes do Hulk realmente no auge, né? Eram basicamente os poderes básicos do Hulk ali, numa forma bem básica. Seguindo, temos agora o Wolf Spider, um Homem-Aranha que, quando se transformou no Miranha, né, matou todos os heróis da sua terra em instantes, cara, incluindo o próprio Miles Morales. É mais uma versão do Homem-Aranha que também se tornou um vilão assim que conseguiu seus poderes. Ele apareceu na série animada do Ultimate Homem-Aranha e estava pulando de universo em universo, se aliando a vilões e causando caos nessas realidades. Em uma delas, ele ajuda o Lagarto a transformar todos na Terra em vampiros, mas depois foi impedido pelo Homem-Aranha original. Ele possui os mesmos poderes do Homem-Aranha original, junto também de 4 patas de aranhas que saem das suas costas. Ele também possui um artefato que drena vida e poderes de outros Homens-Aranhas através do multiverso, como quando, por exemplo, ele conseguiu roubar parte dos poderes do próprio Miles Morales. Então só com esse último artefato, esse último poder, ele já fica acima de praticamente todo mundo dessa lista, né, onde ele poderia derrotar todos que vieram atrás dele aqui na lista sem grandes dificuldades, absorvendo os poderes de todo mundo. Na sua forma base, sem esses acessórios, ele fica mais fraco, mas pô, temos que levar em conta, né, os acessórios que ele utiliza, né, isso que deixa ele mais poderoso. Por exemplo, o traje do Aranha de Ferro é um acessório, né, então como a gente menciona que tudo que leva com essas versões, ele tem esse artefato que é poderosíssimo, né, uma ameaça multiversal. Próximo nós temos o Aranha Fantasma. Esse é o Peter Parker da Terra 11.638, uma terra onde o Tio Ben não morreu antes do Peter se tornar um herói. Nessa realidade, o Tio Ben sobreviveu ao assalto e se tornou muito mais apegado à sua vida, então até mesmo treinou o Peter Parker para ser um grande herói e um cientista empresário bem sucedido. Esse Peter criou uma máquina para trazer os Homens-Aranhas de outras realidades, absorvendo seus poderes e assim ficando mais poderoso, mas isso era por conta da influência do seu tio. O seu tio queria a todo custo proteger apenas a sua realidade, então estava destruindo outras realidades, matando outros Homens-Aranhas para esse Homem-Aranha, né, o Aranha Fantasma, ficar mais poderoso. Porém, esse Aranha Fantasma acaba morrendo ao tentar ajudar o Homem-Aranha do universo 616 e vai parar no inferno. Após o Bruce Banner, feiticeiro supremo dessa realidade, libertar ele, né, do inferno, ele retorna junto de todas as outras almas arrependidas dentro do seu corpo, se tornando assim o Aranha Fantasma, uma espécie de motoqueiro fantasma Homem-Aranha. Essa versão não teve seus poderes muito explorados, mas sabemos que ele aumentou muito as suas capacidades físicas, absorvendo outras versões do Homem-Aranha. Inclusive o Rhino, ao se aproximar dele, se rendeu com medo de ter que lutar contra esse personagem, e ao sair do inferno, ele possui também o aspecto do motoqueiro fantasma. Então, se ele se assemelha muito ao motoqueiro fantasma, tem aquele fogo cósmico demoníaco do motoqueiro fantasma, sua imortalidade, fator de cura, super força, todos os poderes desse Peter Parker foram elevados ao máximo. A gente parar pra pensar aqui, vamos juntar os poderes do motoqueiro fantasma com os do Homem-Aranha. Praticamente essa versão, o que torna ela com certeza uma das mais poderosas de todo o multiverso aí dos quadrinhos do Homem-Aranha, cara. Lembrando também que essa versão teve um pequeno destaque ali no traje, né, apareceu no jogo do Homem-Aranha. Aí você se pergunta, como que juntar o motoqueiro fantasma e o Homem-Aranha não torna essa versão a mais poderosa de todas? Meus amigos, temos a próxima, o Homem-Aranha Cósmico. Até então, o Homem-Aranha Cósmico é a versão mais poderosa do Peter Parker desde o momento em que ele foi criado até os dias atuais. Essa é a versão do personagem que teve contato com a força Enigma, um poder cósmico que busca hospedeiros para ajudar as pessoas com alguma questão planetária, ou até mesmo uma questão universal. Com esse poder cósmico, o Peter ganha consciência cósmica, poder de voar, manipular o espaço e a realidade, manipular a matéria, rajadas de energia e vários outros poderes extremamente fortes e insanos. O Aranha Cósmico é uma verdadeira entidade cósmica, é um deus. Como se não bastasse uma infinidade de poderes, ele nem mesmo precisa treinar para saber como utilizá-los. Isso porque os hospedeiros dessa força recebem automaticamente a experiência de todos os antigos hospedeiros de como utilizar esse poder cósmico da melhor maneira. Então, assim que o Peter desperta os seus poderes, ele sabe exatamente tudo o que ele pode ou não pode fazer, deixando, é claro, na primeiríssima posição dessa lista, cara. É o Homem-Aranha com poderes praticamente ilimitados. Mas aí, você já conhecia todos esses Miranhas? Concorda com essa lista? Qual é o seu Peter Parker favorito? Lembrando que eu vou trazer uma outra parte com todas as versões do Homem-Aranha e não só do Peter Parker, hein? Se inscreve aí pra tu não perder. Valeu, deixa o like também pra apoiar o canal, hein?